Avisa aí na tua rua, se você não estudar história, você não consegue brincar de futurologia. Futurologia é o nome charmoso do que a gente chama de prognósticos teóricos. Toda teoria, eu já falei isso aqui no canal, pretende também fazer prognóstico, faz análise, diagnóstico, tratamento e prognóstico. Então, toda teoria precisa ajudar o ser humano a prever o que vai acontecer, atuar em cima do que está se analisando e a partir daí dizer, olha, provavelmente tal coisa vai acontecer isso, provavelmente tal coisa vai acontecer aquilo. Inclusive, o reforço, se você tem uma boa teoria ou não, é na capacidade que você tem de fazer melhores prognósticos. Então, a futurologia ela é uma ferramenta do que a gente pode chamar teórica de fazer é a arte de fazer prognósticos. Só que essa arte existe aí um embasamento que pode ajudar a gente a ver melhor o que provavelmente vai acontecer ou não vai acontecer. O principal problema dos futurólogos de plantão é que os futurólogos acreditam que eles são profetas, que ele, na cabeça dele, ele vai ganhando status na sociedade, ele vai falando coisas e as pessoas vão acreditando, e aí ele começa a ser um cara que vai começar a fazer profecias a partir da experiência dele. E aí você começa a ter prognósticos que são uma espécie de loteria esportiva. Quando a gente vai começar a falar em futurologia, eu acredito que a gente tem que ter embasamento histórico. Todo o campo de estudo que você começa a trabalhar em cima dele, que você trabalha em cima de um problema, você tem que pegar aquele problema e dizer o seguinte, esse problema não pode ser novo para o ser humano. O ser humano não nasceu ontem. Antepassados já tentaram de diversas maneiras superar os problemas que a gente tem hoje. Então, o que a gente tem que analisar? Como os nossos antepassados lidaram com estes problemas que estão voltando com cara diferente, de forma nova, mas são problemas que voltam, são fenômenos que aparecem de novo na sociedade. O maior problema que eu vejo quando a gente vai trabalhar com futurologia ou com prognósticos é que é o seguinte, não tem jeito. Nós queremos determinadas coisas para a sociedade. Nós gostaríamos que a sociedade fosse de determinada forma. Nós adoraríamos que determinadas coisas acontecessem. E aí, então, a gente faz um prognóstico baseado naquilo que a gente gostaria que acontecesse. Isso acontece na política, na economia, em todos os ambientes. Isso é um problema sério para quem tenta fazer teoria e prognóstico. Não tem jeito. Existe alguma taxa aí de intoxicação do nosso desejo de querer coisa, etc. O que vai garantir para a gente que isso possa ser um pouco reduzido? A gente trabalhar com a história. A gente tem que dizer, olha, provavelmente isso vai acontecer, porque antes na história aconteceu assim, 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 aconteceu da seguinte forma, etc. Papá. A gente apresentar essa memória de cálculo e deixar que as pessoas venham para mostrar para a gente que a gente está viajando, para mostrar para a gente que isso não faz sentido, ou reforçar ou não reforçar. Então, quando a gente vai pensar em prognóstico, pensar em futurologia, a gente tem que embasar na história, apresentar a memória de cálculo, entrar nas interações com as pessoas e, a partir daí, com as críticas, com as discussões, a gente dizer, não, realmente isso aqui não é uma viagem da minha cabeça, isso realmente aqui me ajuda a dizer que a gente pode estar com um pouco mais de consistência para fazer determinado tipo de previsão, para deixar a profecia de lado e tentar trabalhar o máximo possível. Isso existe sempre uma limitação com uma visão um pouco mais consistente e embasada.